Olá, gente! Hoje eu estarei trazendo 5 passos para falar em público corretamente. Bom, desde quando eu me entendo por gente, eu já sou acostumada a falar em público, tanto na escola, quanto na igreja, quanto qualquer outra parte da minha vida, né? Eu sempre fui meio que induzido, né? Eu sempre tive que dar palestras, seminários, muito na escola, principalmente no ensino médio, né? Aquela apresentação que tem aqueles cartazes, ou então até mesmo na igreja, né? Tendo uma pregação, ou então tendo a ministração de uma palavra, ou então de uma apresentação de uma peça. Então, sempre tem uma hora na nossa vida que a gente precisa falar em público. Então, para a gente poder falar em público, a gente precisa ter umas técnicas, né? Porque não é simplesmente só chegar lá e falar, porque não é todo mundo, né, que tem essa espontaneidade, porque tem gente que se pegar o microfone, dá, tu fala, fica falando a noite toda. Só que para quem não tá acostumado, porque a primeira coisa que bate na gente é o nervosismo, né? O nervosismo parece que é inevitável, né? A gente se sentir inseguro é normal, porque o nosso cérebro imagina, a gente vai estar na frente de um público e na maioria das vezes o que acontece? Esse público fica fixado no que a gente vai dizer. Então a gente para na frente de um público e eles ficam calados escutando a gente falar. Então meio que aquilo ali, toda a atenção está centralizada em você. Então estão esperando uma reação sua sobre algo que você vai falar ou então algo que você vai fazer. Então tem 5 passos que eu uso na minha vida para quando eu vou fazer alguma apresentação ou alguma coisa que eu precise falar em público. Bom, o primeiro passo, prepare o assunto. Depende muito do que você vai dizer. Se for uma palestra na escola, se for uma palestra na igreja, seja onde for, uma palestra de curso, ou então uma palestra no meio da rua, seja o que for que você vai fazer, que exija que você fale em público, você precisa preparar o assunto. O que você vai dizer, para quem você vai dizer e como você vai dizer. Por exemplo, se for uma apresentação na escola de um tema aleatório, por exemplo, a vacinação no Brasil, aí tem todo um preparo, né, de uma introdução, de um desenvolvimento, um contexto. Então você precisa preparar todo o assunto, colocar tudo em pauta, tudo que é relevante para o assunto, para poder ser discutido, para poder fazer certos pontos, certos resumos, para a pessoa poder começar a estudar. Aí sim ela vai ver o que ela vai dizer ou não. Porque não adianta a gente só pegar um monte de coisa, fazer um bololô, jogar pá, é isso. Porque muita gente não vai entender, porque a gente precisa primeiro entender o assunto para depois a outra pessoa entender. Então, a primeira dica é prepare o assunto. O que você for fazer, seja qual for o assunto que você for falar, seja um assunto alegre, seja um assunto doloroso, um assunto histórico, um assunto literário, seja qual for o assunto que você vai dizer, você precisa preparar e organizar em pautas e resumos. Segunda dica, você precisa estudar o assunto. Tem uma diferença, por quê? Porque mesmo a gente preparando o assunto, a gente precisa ter conhecimento e domínio dele. E tem uma grande diferença quando a gente não está preparado e chega na frente de um público e começa a falar. A primeira coisa que bate é o nervosismo, independente de você saber o assunto ou não. Mas quando você sabe o assunto, você tem domínio daquele assunto, você tem mais segurança. Então, se você vai fazer uma palestra sobre a vacinação no Brasil, se você estudou todo aquele assunto, se você olhou, meditou, reviu aquele assunto, você vai ter um domínio maior para poder falar daquele assunto. Então, você vai ter mais segurança. Por exemplo, eu tirei para mim isso. Que uma vez eu fui fazer uma apresentação, acho que sobre deficiente físico, foi lá no meu curso lá de RH, lá do Senac, lá de Belém. Aí eu peguei e nesse dia, gente, aconteceu uma reviravolta na minha vida, aconteceu um bololô, um monte de coisa lá que eu tava envolvido numa treta lá, de um tiroteio que teve lá pra banda lá do coisa. Acabou que eu não estudei, eu só peguei e fiz um resumo sobre deficiente físico e no dia fui apresentar. Meu amigo do céu! Chegou lá na hora, eu não sou muito difícil de desenvolver assuntos para falar em público, mas chegou lá na hora, eu não sabia nada do assunto. Eu só falei que o deficiente físico tem seus direitos assegurados pela lei tal, que disponibiliza o acesso a isso, a prioridade, e eu... E agora? Tinha um monte de coisa para falar, só que eu fiquei... Alguém me ajuda aqui, por favor, dá um papel. Eu travei, porque eu não sabia
Muitas pessoas até se espantaram, porque eu não sabia do assunto. Eu tinha uma pequena ideia do que era, né? Mas a gente precisa estudar bem para a gente poder desenvolver melhor o assunto. Então, estudar bem o assunto é uma dica e é um passo imprescindível, porque se você consegue ter domínio daquele assunto, vai diminuir uma porção considerável do seu nervosismo, né? E quando você começa a falar e já começa a desenvolver, vai passando tranquilamente o nervosismo, daqui a pouco você tá falando, quando vê, já passou 2 horas e você tá lá falando, porque normalmente é assim que acontece comigo. Terceira dica, centralize a atenção do seu público. Uma coisa muito comum em qualquer palestra, em qualquer apresentação, é o cansaço e a fadiga e também a parte enjoada do assunto, né? Porque nem todo assunto é interessante assim, tem aqueles pontos bons que a pessoa quer ouvir. Só que uma boa dica é você procurar mecanismos para centralizar a atenção da pessoa. Procure olhar para a pessoa, procure rir, procure contextualizar trazendo uma alusão de alguma coisa, de alguma história que você passou. Ou então procure envolver com perguntas. Perguntas é algo muito bom. Perguntando se o público sabe alguma coisa daquele assunto. É muito bom porque você começa a interagir com o público. Então, se ele está lá dormindo na cadeira, ele vai ter que acordar para começar a interagir com você, né? E é muito importante centralizar a atenção do público, porque se a gente não centralizar, não procurar um jeito de centralizar a atenção deles, vai ser mesmo que nada, porque vai ser só tempo jogado fora, que você estudou, chegou lá na hora você falou, e a pessoa dormiu. Então, não ajuda muito, né? Então, procurar mecanismos para centralizar a atenção da pessoa é muito importante. Quarta dica é, coloque sempre o foco no público. Um erro que muitas pessoas cometem é simplesmente porque muita gente às vezes dá uma apresentação só lendo no papel, né? E às vezes nem olha para a pessoa. E dar atenção para o público, colocar sempre o foco nele, é você se apresentando para a pessoa. Não é nem um assunto que você vai dizer, mas é como você se apresenta. Porque não adianta eu pegar e ler um papel aqui, falar e não olhar para a pessoa e não virar o rosto para ela e não procurar me comunicar. Então, andando, olhando, não simplesmente ficar parado falando, mas comece a caminhar pelo local onde você está apresentando o que você está falando, comece a interagir com pessoas, comece a rir, comece a contar alguma coisa interessante assim que você acha relevante, que caiba no assunto. Então, é colocar a sua atenção para o público, né? Falar, ler um papel, falar, porque isso é algo imprescindível, colocar sua atenção, porque para quem você está falando não é para as paredes, gente. A gente não está falando para as paredes, você está falando para pessoas. Então você precisa colocar sua atenção nas pessoas. Se você quer que as pessoas entendam o que você está dizendo, coloque sua atenção para elas. Comece a apontar um pouquinho ali, comece a falar alguma coisa interessante, comece a virar, dar um sorriso, comece a fazer com que a pessoa interaja, pelo menos olhando para lá e para cá, andando, mas também não precisa estar para lá e para cá toda hora. Mas andar um pouquinho pelo local faz muita diferença, porque a pessoa às vezes só fica ali. Aí tu tá parada e a pessoa só fica ali. Se tu andar, a pessoa meio que vai ter que ser obrigada a virar assim, porque ela vai ter que seguir a sua voz por onde você está falando. Então, o quinto passo é contextualização. Um assunto importante, ele não precisa ser só importante pelo fato dele ser algo histórico ou então algo que precisa ter uma descrição. Por exemplo, se eu for falar sobre AIDS, o crescimento da AIDS no Brasil, claro que vai ter uma história, vai ter os dados, vai ter uns gráficos lá do tarará, vai ter. Só que você precisa contextualizar, contando histórias, ou então contando alguma coisa que aconteceu, ou então contando uma notícia de alguém, principalmente se for famoso, né? Porque se for famoso, meu amigo, a pessoa centraliza a atenção em ti na hora. Porque se é famoso, porque o cérebro humano, ele gosta da fofoca, tá? Isso é neurociências. O cérebro humano, ele gosta da fofoca, principalmente quando é famoso. Então, quando nós estamos fofocando, a gente libera endorfina, serotonina. O que é isso? São neurônios, hormônios ligados ao prazer. Então, quando a gente tu acredita nisso,
quando a gente está fofocando, a gente está liberando serotonina e endorfina, que são hormônios de prazer. Então, o nosso cérebro gosta da fofoca. Então, quando tem algum assunto envolvendo... Meu Deus. Quando tem algum assunto envolvendo um famoso, uma celebridade, um cantor, um autor, ou sei lá o que for, o nosso cérebro começa a fixar, porque ele gosta da fofoca. Então, se você começar a contextualizar sobre contando a vida de um... Não falando mal dos outros, mas se você contando sobre um caso assim relevante, ou então contando algo que seja de domínio público, é muito bom contextualizar, ou então contando mesmo a história da sua vida, ou então um fato engraçado, ou então um fato com bastante sentido, seja lá o que for, o contextualizar. Não somente ficar na descrição, ou então ficar no contexto daquele assunto, mas simplesmente contextualizar abrangendo outros assuntos que envolvem isso, né? Porque a gente pensa, DSTs envolve o sexo desprotegido, então já envolve várias outras coisas. Então contextualizar para o mundo da pessoa, para contar dicas e também falar de assuntos que acontecem no cotidiano da pessoa, né? Porque todo o tempo a pessoa está vivendo o dia a dia, então falar de assuntos diários é muito importante para a gente poder desenvolver uma boa oratória, né? E praticar. Uma dica boa a gente praticar, né? Pelo menos a gente praticar sozinho é importante demais. A pessoa se olha ali no espelho e começa a falar e falar e falar, a pessoa vai ganhando autoconfiança, a pessoa vai, sabe, vai pegando não, eu consigo, eu sei que eu vou conseguir. E procurar centralizar o nervosismo e deixar o nervosismo sair, gente, porque dá nervosismo, o nervosismo vai bater em qualquer hora. Vai bater, principalmente antes, na hora que você tá chegando para começar a falar, o nervosismo parece que tudo, o coração parece que vai sair pela boca. Mas se a gente se acalmar e se a gente se envolver com aquilo, levando para o nosso cérebro que aquilo é um momento na nossa vida normal, as coisas vão fluir mais. Então é isso, gente. Estudar o assunto, procurar contextualizar e procurar centralizar a visão e a mente do público é muito importante. A atenção do público é muito importante, porque senão o seu trabalho todo vai ser jogado fora, porque você estudou, você ensaiou, sofreu por antecipação, e o público às vezes a gente perguntar o que aconteceu, o que foi isso, o que aconteceu, foi isso, a pessoa, onde é que eu tô? Então é muito importante a gente procurar entender o assunto, estudar e procurar meios de passar o assunto, para que o receptor quanto o emissor tenha um caminho bom. Então, gente, é isso, tá? Vocês que têm uma apresentação ou alguma coisa, seja lá o que for, procure treinar essas dicas que pelo menos pra mim funcionou, né? Aí não sei com vocês, mas é isso.